do terceiro episódio de The Crown. Aê, se você caiu aqui de paraquedas, você tá na maratotinha de The Crown. Que consiste em nós assistimos um episódio da série e trazemos um vídeo pra vocês com os nossos comentários imediatos. Eu falei... Terminamos agora de assistir o terceiro episódio. No vídeo anterior, terminei o vídeo anterior falando assim... Eu acho que a gente vai ter ranço a partir do próximo. Na verdade eu já tinha ranço, né? Mas esse foi tipo... Calma, deixa eu arrumar minha coroa aqui. Esse foi tipo o auge do ranço. Eita, Brasil. Bom, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de deixar seus comentários. O que vocês estão achando da temporada? Vai comentando também como se vocês estivessem fazendo esse vídeo aqui junto com a gente. Porque vocês estão. Então mesmo. E... falando em comentários, a gente recebeu alguns falando sobre os quadrinhos que estavam aparecendo ali no fundo. E que quadrinhos são esses, Cris? São presentinhos que a gente recebeu do nosso casamento medieval. Isso, esse aqui é o outro. E estamos aqui de rei e rainha, porque somos desses. Se você não tem ideia do que a gente está falando, tem aqui no canal o Casamento Medieval. Sim, o link tá aqui na descrição, pode ir lá. Obrigada pelo trabalho alcançado. E tá aqui também, ó. Tá aqui também. Não, aqui não aqui tá, assim. só na descrição. Aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Não tem nada vai não, ficar gente. bonitinho, Não Cris. vai, aqui tem só tudo um que eu negócio. quero na minha vida é um negócio aqui, fazer só. Ai, que cansativo, meu Deus do céu. Deixa eu ver a minutagem, tá bom. Bom, terminamos agora o terceiro episódio e foi um episódio relativamente complicado. Ele já começa com a mensagem de gatilhos de saúde mental, Sim. Principalmente por conta de violência doméstica, violência psicológica e distúrbios alimentares. Complicadíssimo. Se por acaso você tem gatilho com qualquer uma dessas situações, se cuide, por favor. Não se submeta a situações complexas só por conta de uma série. Proteja sua mente. Então, uma coisa que eu já adianto. Ela já praticava bulimia antes do casamento. Era algo que ela fazia. Porém, ela tinha parado. No documentário fala que ela tinha parado. E que ela voltou a fazer quando o Charles, já mó tempão ficou longe dela. Que voltou, foi essa situação que a gente viu nesse episódio. E assim que ele voltou, ele falou: você tá meio cheinha, hein? Aí ela voltou com tudo. O que acontece? A Diana, e aí obviamente é uma parte que não vai ser mostrada em The Crown. Não. E aí eu sugiro vocês assistirem os documentários que falam sobre a vida da família real, né? Exato. Individualmente até. Ela vem de uma família muito complicada. Ela teve uma infância conturbada, uma adolescência conturbada. Não era um mar de rosas. Cara, ela era faxineira da irmã dela, sabe? Pense sobre a vida de uma família que teoricamente tem ali uma origem de barões e baronesas e tudo mais, que é a família Spencer, e que a irmã é faxineira da outra. Então, assim, pense nessa situação. Ela divide apartamento com as amigas, ela trabalha de auxiliar numa creche, porque ela não teve estudo adequado. Essas informações The Crown trouxe pra gente. E aí, o que não traz, claro, são os detalhes íntimos da família dela, mas ela teve um problema muito grande. Ela viu o pai dela bater na mãe dela quando ela era nova, enfim, eram muitos problemas familiares tensos. Sim. Ela traz isso como bagagem emocional. Ela já tinha realmente alguns transtornos psicológicos por conta disso. E aí ela cai num conto de fadas em que ela acredita que vai dar tudo certo e que o cara é apaixonado por ela. Mas aí ela percebe que não é. De novo, ela era uma mulher imatura, né? Não tinha como também exigir isso dela. E ela vai toda feliz, né? Ela se despede das amigas, tá todo mundo feliz. Ela realmente Ela tem um talento natural pra lidar com imprensa. Sim, ela é genial. É natural, é desde o primeiro segundo. É tipo, e no documentário dá pra ver, do dia pra noite, cara. Ela se encontra com o Charles, faz aquele teste do castelo lá. No dia seguinte ela volta pra casa e aí já tá cheio de imprensa na porta. E ela sozinha segura a onda e tem postura e é agradável. Sim, e por isso que ela era a princesa do povo, né? Exato. Como todo mundo fala, assim. E realmente a gente viu, ela respondia as cartas, ela dava atenção às pessoas. E boa parte disso foi morrendo dentro dela, porque ela foi sendo destruída emocionalmente aos pouquinhos, né? Eu sei que é complicado pra muita gente, assim, entender, compreender o que é essa história. Mas eu acho que, como nós somos muito fãs de séries e de histórias de modo geral, de guerras e reinados, como a gente fala, e muitos de vocês aí do outro lado também são, quem acompanhou, por exemplo, a saga com The White Queen, The White Princess, sempre foi assim, sabe? O trono inglês é um trono muito complicado, sempre foi. E a gente tá falando... Familiarmente complicado, E né? a gente tá falando da monarquia na nossa época, sim, cara. É bem complicado. É final dos anos 80.
Tipo, antes não tinha imprensa, sabe? Você tinha fofoca, mas não tinha imprensa. E era fofoca de castelo, assim, de corredor, mas assim... A partir do momento que você tem uma nação, desmerecendo, né? Os bardos. Não tô, mas a partir do momento que você tem uma nação tomando conta e sabendo o que acontece de fato, porque antes era muito distante, né? O povo do castelo, assim, não era uma relação. Não tinha o conhecimento imediato de tudo, como é nessa era contemporânea. E é muito complicado você ver, por exemplo, a rainha e o papel que ela tem nesse momento de segurar a monarquia na mão dela. Pode acabar a qualquer momento. Todas as monarquias foram se destruindo ao longo dos anos na Europa, Ainda mais com uma primeira-ministra do jeito que é, né? Querendo destruir esse conservadorismo bizarro, assim. Então é muito complicado pra ela ser mãe. Ela nunca foi, e a gente sabe disso desde a primeira temporada. E ela fala isso toda vez que tem oportunidade, como falou nesse episódio. Tipo, ela não é a mãe mais amável, mais presente, mais emocionalmente antenada. Não é, ela não percebe mesmo os filhos. E ela tem que segurar muita coisa ali, sabe? Então ela tá preocupada com o dever. No momento que ela deveria acalentar o filho dela, ela chega ali e conta a história da bisavó que casou forçada, ficou 42 anos. América! Tipo, mas, e a gente viu na outra série essa história. Mas assim, é muito... não existe realmente uma empatia emocional. Existe uma empatia de dever. De trabalho, sabe? É do tipo, cara, eu tô aqui segurando essa coroa na minha cabeça pra passar pra você e eu preciso que você faça a sua parte, sabe? Senão eu vou ter feito tudo isso pra nada. E aí é isso que eu tava vendo também, porque assim, é fácil da gente olhar essa conversa entre os dois e falar assim, caramba, que bizarro, né? É pesado. Como ela é ruim. Só que ela tá educando um rei. Exato, ela não tá educando uma criança qualquer, um filho qualquer. Porque tem muita gente que depende dela ali. Se acabar a monarquia, são centenas, são milhares de pessoas que perdem tudo. Sim. É muito complicado pra eles, sabe? E eu não tô longe de mim estar colocando eles na cadeira do tadinho, porque não é essa a questão. É uma coisa que eu sempre falo. Empatia depende de você se colocar no lugar da pessoa. E se você não consegue se colocar no lugar de alguém, porque você não consegue conceber aquela situação, é muito mais complicado de você entender aquela pessoa. É verdade. Sabe? Assim, é uma vida completamente diferente de qualquer outra pessoa do mundo. Então, com responsabilidades diferentes. E é por isso que o roteiro desse episódio é fenomenal. Nossa, é desgastante o roteiro desse episódio. Porque primeiro ele coloca a princesa Margaret ali mostrando pra gente qual é o olhar do outro lado. E mostrando que houve conversas, tipo, cara, a gente tá fazendo esses dois jovens se matar. E a gente sabe que a Margaret, ela era uma mulher que, teoricamente, ali teve seus momentos na adolescência, na juventude e tudo mais, de ir contra a monarquia. Mas pra ela é fácil. Porque ela não era a rainha, sabe? Ela era a irmã da rainha. Ela era, tipo... E a gente já viu o quanto ela sofreu na segunda temporada e na terceira temporada. E ela bebia, ela, tipo, tinha a vida dela devassa do jeito que ela queria. Ela casou com quem ela quis, ela teve a vida dela. E ela vai ter mais vida aí pela frente. Inclusive, queria fazer uma errata aqui. Ela casou com quem ela quis da segunda vez. Porque quem ela realmente amou... Não rolou. Não rolou. Ou seja, existe uma limitação, mas existem também as concessões que são feitas ao longo do caminho. Eu queria fazer uma errata. No vídeo anterior, a gente ficou perdido com relação à data de falecimento da rainha mãe e da Margaret. As duas faleceram em 2002. Então, não é nessa temporada, não é nessa década, vai durar em um bom tempo e vai ser ainda na próxima troca de atores que isso vai acontecer, provavelmente. A temporada 4 de The Crown é Diana e Charles. Os episódios Diana e Diana, porque o Charles não tá indo em nenhum lugar, não tá com ele, é só o nome. Mas você percebeu que os episódios estão terminando sempre primeiro no Charles, aí no episódio 2 da Diana, aí agora no episódio 3 tá terminando com o Charles, tipo, é a expressão deles, é a bola dividida entre eles dois mesmo, né? Então, são duas vítimas, né? Duas pessoas que estão no lugar errado, do jeito errado, com as pessoas erradas, na situação errada e pensando, gente... Eu não tô feliz. Somos duas peças de um jogo que eu não quero jogar. Exato. Eu não tenho pena do Charles de forma plena. Eu tenho pena de algumas coisas dele, mas eu acho que pra outras coisas também é como o tio dele que faleceu falava, sabe? Ele poderia ter ajudado. Ele poderia ter sido um pouco mais empático com a situação da família dele também. E a gente acompanha também a solidão da Diana no castelo por semanas. É triste demais ver isso. Aprendendo algo, a corrida, né, de forma corrida ali.
e vendo que ela errava e ela ficava envergonhada e tal. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tá observando desde o início. Quando ela saiu com o Charles pela primeira vez, quando ela foi naquele teatro, na ópera, né? E ela fala assim, isso é muito cavalheiresco da sua parte. Aí ele fala principesco, né? É principesco? Principesco. E aí ela desculpa. E aí ele fala é isso que eu ia falar no vídeo anterior que eu esqueci. E aí ele fala alguma outra coisa, ela fala alguma outra coisa, ele corrige, aí ela fala desculpa. Com o pai dele a mesma coisa, quando eles saem, ele fala alguma coisa, ela desculpa. Ela se coloca muito no lugar de submissa. Isso. E isso é normal quando você tá perto da realeza. Ainda mais pra uma menina criada próxima da família real. Mas isso vai se tornando um vício, uma doença. Ela se colocar em segundo plano o tempo inteiro. E isso vai adoecendo ela aqui dentro. E aí, gente, não existe só um gatilho ali de transtorno alimentar e abuso doméstico e tudo mais. É de relacionamento abusivo também. Que ela estava num relacionamento claramente abusivo. E não só do Charles, né? A família real inteira tipo, eles botam muito pra baixo. Eles não dão atenção, né? Primeiro que eles não têm tempo, segundo que eles não se importam, terceiro que eles não querem mesmo. Essa é a grande verdade. Eles não estão ali pra isso, sabe? Eles vivem por conveniência ali juntos, assim, mas não existe uma relação de fato. Mas se a gente levar em consideração as outras séries da corte britânica, sempre foi assim. Sempre foi assim, a corte é uma comodidade, uma forma de controlar a massa. É uma grande vida de conveniências e comidas e mesas e festas e recepções. E as pessoas achando lindo e admirando a distância, sabe? Sempre foi. É meio que um zoológico, né? De pessoas da monarquia. É bem bizarro. E é legal o Harry ter saído da corte, né? Sim. É do tipo, cara, eu não quero mais viver essa vida plastificada. Eu quero viver uma vida real. E isso é muito doido. Enfim. A gente tem, consequência dessa solidão da Diana, o encontro dela com a Camila. Essa sequência de cenas da Diana, vocês também conseguem ver no documentário que tem na Netflix, que é o documentário sobre o ponto de vista da própria Diana. Ela fala sobre aquela cena da entrevista, em que o Charles foge da palavra apaixonado e tudo mais. Essa cena é exatamente igual ao que aconteceu na vida real. A entrevista tá, tipo, perfeita como aconteceu. Tem também o negócio dela receber a carta da Camila. Ela achou aquilo ali uma afronta e aquilo ali ativou o transtorno dela de novo. Tem o encontro dela com a Camila, que foi horrível do jeito que aconteceu na série. Ela relata isso também. A pulseira também aconteceu. A descoberta dos apelidos que leva até a pulseira. Tudo isso aconteceu de fato na vida real. Tem um lance também que não apareceu ainda, talvez apareça, as abotoaduras. Que tinha C e C, né? CC, Que era Charles e Camila. Enfim, existiam várias coisas que a série realmente retratou ali e que aconteceram de ruim na vida da Diana nesse inicinho ali antes do casamento, né? E é complicado, porque realmente o Charles não ama a Diana, ele está cumprindo um dever. Nossa, ele tá chorando, né? Ele tá muito triste. Você acha que era ano novo? Isso. Que é aqueles não, fogos? não, era fogos em comemoração ao casamento. É muito complicado, sabe? Eu acho que é uma temporada que precisava acontecer, porque senão eles tinham que parar a série no meio do caminho, E a gente tava aguardando ansiosamente essa temporada. Mas assim, dá muitos gatilhos emocionais, de fato, porque a Diana não é uma pessoa feliz e ela tem muitas esperanças, ela tem muitos planos, ela é uma pessoa boa de coração mesmo. E é muito triste saber já que a vida dela foi interrompida no meio do caminho, né? Foram anos depois, mas ainda assim a história começou ali, né? Você achou aquela cena dela dançando sozinha e tal muito parecida com Dirty Dancing? É, bem parecido. Não é bem parecido? É bem parecido também com a explosão de raiva de Flashdance. Flashdance, eu tô confundindo. Muito parecido. E essa cena da dança e a do Patins também aconteceram. Inclusive a do Patins, ela relata no documentário, e aí o jornalista até pergunta pra ela, mas ninguém te ouviu andando de patins pelo palácio? Aí ela falou, não, ninguém se importa e ninguém saberia nem se eu gritasse no palácio, sabe? Ou seja, as pessoas vivem muito nos seus mundinhos ali, né? Esse documentário que a gente tá falando o tempo todo é um documentário onde ela fez entrevistas, fez a entrevista, o jornalista escreveu um livro da biografia não autorizada. Sim. Falaram o tempo todo durante a vida dela que era mentira dele, que ele tinha inventado aquilo. A própria monarquia falou que era mentira. Eles defenderam que nada daquilo tinha acontecido. A própria Diana falou que era mentira. E aí, tipo, ele ficou quieto e no momento que ela morreu,
ele pegou as fitas e falou... E vendeu. Tô aqui, ó. Toma aqui, ó. E aí são áudios dela nesse documentário contando tudo isso que a gente vê. Ela fala, inclusive, sobre as ligações que ela fazia tentando contato com a rainha e de que a rainha não se importava mesmo e não atendia. Aquilo é complicado, né? Porque é a visão também dela, da história, e a série tá utilizando muito dessa informação oficial dela, sabe? Tá se embasando naquilo ali, porque, cara, considerando que é uma ficção, por mais que teoricamente seja aprovada pela realeza e tudo mais, é uma ficção. Muito da intimidade deles a gente não sabe. Então, e não tem como todo mundo mas saber. É sempre importante lembrar o que acontece nas primeiras temporadas. Sim. Tem várias pessoas que tentam falar com a rainha e ela sempre tem muita coisa pra fazer. Ela sempre tem muita coisa. A primeira e segunda temporada mostra, tipo, a irmã tentando falar com ela, o filho tentando falar com ela. E todo mundo em sofrimento sempre, e, né? cara, o ela fala, Felipe não passou por isso. E aí ela fala, não tenho tempo pra ninguém, porque eu tô muito ocupada. Ela nunca tem, mas é porque ela é controladora, né, de trabalho, assim, então ela fica meio obcecada. E o país tá indo pra falência, né? Então, é bem tenso. Dá pra entender. Sim. Tipo, a gente fica tipo, poxa, mas não tinha 10 minutos pra conversar com a Lady Di? Sim. Mas ela nunca tinha feito, tipo, há 40 anos. Ela não é essa pessoa de fato, assim, que tá ali fofa com a família. Enfim, no final a gente vê o casamento acontecendo, quer dizer, não o casamento acontecendo, mas eles saindo pro casamento, e aí tem o icônico vestido da Diana, que foi super famoso, saiu na capa de todas as revistas na época. Inclusive eu vi que a estilista responsável pelo vestido super aprovou e falou que a intenção do vestido tava ali realmente na roupa de The Crown. Foi um vestido muito inspirado, mas muito parecido realmente com o que aconteceu na vida real. Enfim, as pessoas envolvidas nesse processo do casamento deles ficaram muito felizes, né? E eu achei que foi um episódio triste, dramático, pesado, mas, cara, não dá pra falar desse capítulo sem botar peso. Tinha que ter. Vamos ver se agora o próximo episódio vai ter o casamento ou se pula logo pra, tipo, 2 anos depois da Ana grávida já, será? Eita, não. Nem sei se foi 2 anos depois, acho que foi antes. Eu acho que começa com a entrada dela na igreja. Você acha que vai mostrar? Ai, tomara, porque eu vou ficar chateada. Porque eu quero ver a festa, eu quero ver, tipo, o abandono dele depois do casamento. Eu vou ficar chateada se não mostrar. Enfim, vou ali assistir o 4º episódio e daqui a pouco a gente Ele prometeu volta. terminar. E a gente sabe que ele não vai terminar. Mas talvez nesse momento ele termine. Daqui a pouco a gente volta. Beijo, espero que vocês estejam curtindo a Maratoshinha. Comenta aí. Tchau.